Paulo, aqui no Brasil, o Palácio do Planalto preocupadíssimo, né, com a possível eleição do Trump, avalia aí que uma vitória do republicano fortaleceria candidaturas de direita aqui na América do Sul, em outros países. Também está muito preocupada a turma do STF, preocupada com a eleição dos Estados Unidos, com essa ligação do Elon Musk com o Trump. O que você acha que representa para o Brasil uma vitória do Trump e, vamos considerar que é menos provável, mas uma vitória da Kamala Harris? Lacombe, você gosta de Star Wars, não? Eu vi os primeiros, não sou um fanzaço, mas os primeiros eu curti muito. Eu tenho essa cara de nerd porque eu gosto muito de Star Wars. Então, eu vou dizer para você, o que a gente viveu ali nos anos de 2010, 2015 ali, com Brexit, com Trump, depois de 2018 Bolsonaro, eu gosto de brincar que foi o primeiro filme da trilogia original do Star Wars, que foi, o nome é A Nova Esperança. As pessoas passaram a ter uma esperança de novos nomes que as representassem, que saíssem daquele jogo combinado do establishment, onde o povo só apanhava. Só que o establishment reagiu de forma violenta. Então, a partir dali dos anos de 2020, a gente começou a ver o Império contra-ataca, né? E foi realmente horroroso. Nós tivemos um ano de menos liberdade no Ocidente, eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos a pandemia, nós tivemos todos os problemas nas eleições americanas, as pessoas sendo trancadas fora de casa, os negócios, nós vivemos uma censura absolutamente inexplicável, sem precedente, censura médica, censura de opinião, nós vivemos um terror nos anos de 2020. O segundo filme de Star Wars, que é o Império Contra-Ataca, ele termina de uma forma horrorosa. O Luke Skywalker descobre que é filho do Darth Vader, ele está com a mão perdida. O filme termina de uma forma horrível, quase que sem esperança. E aí você tem o último filme da trilogia, que é O Retorno do Jedi. E eu tenho a esperança de que nós estejamos vivendo agora o retorno do Jedi, o retorno do nosso Jedi, que é o Donald Trump. E o que isso significa? Né? Tudo isso que eu falei aqui, o Brasil estava inserido dentro desse ciclo, seja do primeiro filme, e eu espero que seja para o último também. Eu espero que o Donald Trump mostre que, no final das contas, o Império não conseguiu suprimir todas as formas das pessoas se expressarem. Né? Nós hoje vivemos uma eleição onde nós temos liberdade de falar, não no YouTube, um pouquinho mais no YouTube do que tínhamos em 2020, mas temos principalmente no X, né, no Twitter, graças ao nosso outro Jedi, aí, o Elon Musk, nós temos expectativa de que aquele bunda lelê que ocorreu na forma eleitoral americana não se repita nessas eleições, e temos esperança que isso também simbolize e sinalize algo para o Brasil, né? Que o nosso Jedi Bolsonaro possa voltar também, esteja em condições, que seja um recado dado para essas pessoas que o grande império que permitiu toda essa censura no Brasil mudou de direção. Ora, a gente viu a notícia essa semana que o Felipe Neto, o Instituto do Felipe Neto, está recebendo dinheiro da Embaixada Americana, né? Depois de anos aqui mergulhado dentro do Congresso americano estudando essa matéria, a gente descobriu de forma inequívoca que todo o suporte que o Alexandre de Moraes recebia vinha de ONGs americanas, muitas vezes paga com o dinheiro do Tesouro americano e muitas vezes paga com dinheiro de bilionários dessa elite, desse establishment que nós falamos. Nós descobrimos como que o Departamento de Estado, parece teoria da conspiração, né? O Departamento de Estado, a CIA e o Pentágono pressionaram as autoridades brasileiras para não questionarem o Alexandre de Moraes em 2022, nós temos a esperança de que com Donald Trump tudo isso mude. E aí nós passamos a ter uma força para o bem, né? Uma força que use sim a CIA, o Departamento de Estado, mas para pressionar o Brasil pela liberdade, para que devolva a sua democracia ao funcionamento, para que volte a cumprir os seus acordos internacionais, pare de cumprir jornalistas, para que os jornalistas brasileiros parem de ter que se exilar nos Estados Unidos. Olha que coisa
triste, eu tenho que dizer. Nós estamos com um programa, com uma bela audiência, um programa histórico maravilhoso, já não sei nem quantas temporadas você já tem aqui, mas que os 4 jornalistas da bancada estão vivendo nos Estados Unidos. Então, eu espero muito que o Donald Trump use todos os instrumentos da política americana para pressionar o Brasil para que ele retome a sua trajetória de liberdade e democracia, que nós nunca fomos como os Estados Unidos, é verdade, mas até 2019 nós falávamos o que queríamos com certa liberdade. Rodrigo está há muitos anos aí como comentarista, eu também sempre fiz críticas muito duras ao governo do PT, e a gente não tinha medo que o nosso passaporte fosse cancelado, que nossas contas bancárias fossem congeladas, que nossas redes sociais fossem bloqueadas. Então o Brasil mergulhou numa trajetória muito ruim, e isso aconteceu graças ao que aconteceu nos Estados Unidos. Um exemplo, para concluir aqui, eu acho que um exemplo muito bacana que a gente tem pronto é que o Congresso dos Estados Unidos já está pronto para votar o projeto de lei que torna inadmissíveis ou caça os vistos de autoridades de qualquer país do mundo que violem os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Então, qualquer medida, por exemplo, que tenha sido tomada contra o Elon Musk, contra o Constantino, contra a Ana Paula ou até mesmo contra mim, por exemplo, tornaria inadmissível de entrar nos Estados Unidos se as autoridades cometeram isso. É o projeto que é popularmente conhecido como o projeto que caça o visto do Alexandre. Mas não é só do Alexandre, é do Alexandre, do Shor, da delegada Denise, todos aqueles que violaram direitos de liberdade de expressão. Então, isso está pronto para ser votado. Com uma eleição do Donald Trump, esse projeto se torna uma realidade absolutamente tangível. E esse é só um dos instrumentos que o presidente dos Estados Unidos pode tomar contra essas autoridades. A rigor, ele pode, por exemplo, invocar a lei Magnitsky para fazer bloqueio de ativos de autoridades, bloquear apartamento que o outro tem aqui em Key Biscayne, a casa que o outro tem em Celebration, a conta bancária que o sujeito tem não sei aonde, e isso é usado de forma corriqueira contra ditaduras. A gente viu há pouco tempo atrás, até mesmo o avião, né, o Air Force One do Maduro, o avião do Maduro, sendo bloqueado por autoridades americanas. E eu digo que se o Brasil continuar insistindo nessa trajetória em direção à Venezuela, em direção à China, em direção ao Irã, em direção ao Hamas, o Brasil vai ser tratado pela diplomacia americana como um destes países. E as sanções são muito duras. Mas, em última instância, vai caber, caso a população americana opte por eleger Donald Trump, vai caber também à população brasileira de pressionar suas autoridades e de exercer o que ela ainda tem de direito democrático e tomar as rédeas do país nas próprias mãos para solucionar o problema. Os americanos, assim como atrapalharam muito para que nós virássemos uma democracia relativa, uma ditadura que persegue jornalistas, eles agora podem ajudar muito a gente a voltar a ter liberdade no Brasil. Então, Ana, depois consta, tem motivos realmente para preocupação essa turma do PT e essa turma do STF com a vitória do Trump. Ana. Não, tem sim, Lacombe, até porque hoje o Brasil do PT, o Brasil do Lula, ele anda de mãos dadas com o maior inimigo da América, que é o Irã, que é hoje o maior financiador do terrorismo global, né? E nós mandamos um representante, a gente não pode jamais esquecer deste fato. Nós mandamos um representante oficial, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, para a posse do presidente iraniano. Ali aquela famosa foto, né? 3 já foram eliminados, um está meio desaparecido, onde ali no parlamento iraniano eles cantavam morte à América. Quando Netanyahu foi discursar na ONU há coisa de 2, 3 semanas, o Irã levantou e saiu, e o Brasil saiu atrás, de mãos dadas com o Irã. Nós estamos falando do maior inimigo da América. O senador Ted Cruz, por exemplo, eu tenho essa informação que até hoje ele, que fez uma declaração oficial do gabinete dele, ainda não engoliu a história dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado.
A pergunta é: o que chegou naqueles navios? Sancionados, navios de guerra iranianos sancionados pelo governo dos Estados Unidos, independentemente de quem esteja como presidente da República. Navios são sancionados. Então a pergunta, eles ainda querem resposta. O que chegou no Brasil? Ou o que saiu do Brasil? E para onde aqueles navios foram? Com que carga, né? Eu acho que essa ligação hoje do Brasil, do Lula, com o eixo do mal, isso pode trazer algumas sanções também por tabela, infelizmente. E aí, Lacombe, nós temos que também ficar de olho. O Paulo explicou, desenhou muito bem o que pode estar, né, no caminho das próprias legislações aqui dos Estados Unidos. Nós temos que ficar de olho também nas próprias eleições da Câmara, da House. Os republicanos têm uma chance aí de perder a maioria, mas estão com uma chance muito grande de tomar de novo o Senado. Então, como eu disse, chega o Natal, mas não chega a terça-feira. E dependendo, né, de uma possível vitória do Donald Trump, eu vejo, sim, sanções para o Brasil por causa dessas ligações do Lula com os financiadores do terrorismo no mundo hoje. Constantino, para a gente encerrar. É isso. Como disse o próprio Bolsonaro na mensagem aqui, é o dia D, né? É o dia D. É a minha maior esperança para salvar o Brasil é a vitória do Trump ou o retorno de Jedi, como colocou numa analogia muito boa o Paulo, né? Até porque cá entre nós, esperar coisa demais com apoio a Davi Alcolumbre, da direita caçabista, xadrez 4D, tic-tac, 72 horas com Tarcísio e Valdemar, essa esperança eu não tenho. Então eu tenho muita esperança do Trump ligando o maçarico pelos fatores que a Ana e o Paulo já explicaram. Economicamente, a gente tem que ser realista. Economicamente, o Trump vem com uma pegada até protecionista. Ele esconde isso do público geral. Ele outro dia falou uma coisa que um liberal em economia como eu fica com calafrios, né? Tarifa, que palavra linda do dicionário. Não, não é linda. Então ele mascara que ele está numa guerra política, geopolítica com a China, acima de tudo, e ele quer enfraquecer economicamente a China. Mas meter tarifa protecionista contra a China é encarecer o produto da Amazon e do Walmart que o americano médio consome todos os dias, ou do Tamu, né? É Tamu o nome? Nem sei, eu nunca compro. Mas é óbvio a Shein, essas coisas que nem o Lula fez no Brasil. É óbvio que isso machuca economicamente. Mas ele tem que explicar, é uma guerra política, que tem um custo econômico. Aí está tudo certo. E o Brasil sofre junto hoje em dia. Sofre junto, ainda mais se colocando como eixo do mal, como o Lula colocou o Brasil. Pode representar um fortalecimento ainda maior do dólar. Então, economicamente, tem um custo para o Brasil a vitória do Trump, ainda mais. Agora, politicamente, é o maçarico no cangote dos golpistas supremos. É aí que está a minha grande esperança da vitória do Trump para mudar alguma coisa no Brasil. Eu conheço o ministro do Supremo, está no nome de Trust, a gente sabe, mas eles não são bobos aqui nos Estados Unidos. Eu sei de ministro do Supremo que vai ter que começar a frequentar Caracas e Havana, porque Key Biscayne vai ficar difícil e olha que o apartamento vale milhões e milhões de dólares. É a minha esperança, Lacombe.